Fala galera, como que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo que vai contar um pouco de como eu conheci o Valdir Pérez e o Tele Santana. Vai ser um vídeo legal. E aproveita aí, quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, dá aquele like pra gente para dar uma força, tá bom? Roda a vinheta. Então, o Valdir Pérez, para mim, tiveram 4 goleiros que para mim foram os principais goleiros do São Paulo e eu tinha como ídolos mesmo. O Valdir Pérez, eu nasci na época que o Valdir Pérez jogava no São Paulo, né? Então, década de 70, marcou muito para mim porque eu ouvia muito jogo do São Paulo. Então, eu vi o Valdir Pérez em muitos jogos, inclusive em 77, quando o São Paulo ganhou o primeiro título brasileiro contra o Atlético, nos pênaltis. E o Valdir Pérez era pegador nato de pênalti, né? Outro goleiro era o Gilmar, que depois virou Gilmar Rinaldi, o Zete e o Rogério Ceni. Para mim foram os grandes goleiros que o São Paulo teve. Mas o Valdir Pérez eu tinha um carinho especial porque justamente quando eu comecei a assistir futebol, o Valdir Pérez era o goleiro do São Paulo, né? E ele ficou muito tempo no São Paulo, depois foi para a Copa de 82, enfim. E para mim foi bacana porque o tempo passou tal e eu tive uma experiência muito legal, porque depois vieram esses goleiros tal e aí um mês antes do Valdir Pérez falecer eu estava passeando em São Paulo, fui num shopping e eu estava no supermercado e aí eu olhei assim de longe e eu falei, cara, é o Valdir Pérez, meu. É o Valdir Pérez, eu tenho certeza que é o Valdir Pérez. Aí eu fiquei naquelas, não sei se vocês já sentiram isso. Eu falei, puta, será que eu vou trocar ideia com o cara? Vai que me decepciono, né? E o cara já tava mais velho e tal. Eu falei, puta, o cara não vai me recepcionar legal. Mas eu falei, pô, no íntimo assim, eu falei, meu, eu vou lá falar com o cara, meu. Pô, eu sou fã do cara e tal, né? Vou falar alguma coisa, vamos ver qual que vai ser a conversa. Pô, cheguei nele e falei, você não é o Valdir Pérez? Ele falou, eu mesmo. Cara, foi sensacional. Ele me tratou tão bem, meu. Eu fiquei tão feliz, porque como eu era fã dele, sou fã dele até hoje, eu comecei a falar, né? E aí falei da Copa de 82, falei que eu assisti os pênaltis de São Paulo e Atlético e pá, e pô, o cara me dando uma atenção, meu. Foi tão bacana isso aí, e eu fiquei mais fã dele ainda. E aí depois na hora de ir embora, eu tava indo pro caixa, ele falou, você já vai pagar? Eu falei, vou. Ele falou, não, vamos lá então. Aí ele falou pra moça assim do caixa, ele falou, pô, eu tava trocando ideia com o São Paulino aqui, já vou aproveitar pagar minhas coisas aqui também junto com ele. E, cara, fiquei muito satisfeito de ter tido esse privilégio, essa felicidade de encontrar o Valdir. E pouco tempo depois, um mês depois, ele faleceu em Mojimirim. E eu fiquei muito triste, mas fiquei ao mesmo tempo feliz por ter conhecido um grande ídolo que eu tinha e que continua até hoje. O Tele Santana, como eu já falei em outros vídeos, eu fui jogador da base do São Paulo nos anos 90. E um dia estava faltando um jogador para treinar na posição que o Tele precisava. E aí ele me chamou eu e mais uns dois para fazer o treinamento com o profissional. E eu era juvenil na época. E aí a gente chegou lá tal e começou a tocar bola tal, fazer o aquecimento, né? Um tocar para o outro, fazer o aquecimento básico. E aí começou o treinamento mesmo. E o treinamento era jogar a bola no fundo para cruzar para alguém fazer o gol, ou cabecear, finalizar a jogada. E na hora que o cara jogou a bola no fundo para eu cruzar, eu cruzei com a parte interna do pé. E o Tele mandou parar a jogada na hora. Ele falou, para. Ele falou, meu filho, cruzamento no fundo, a melhor forma de você cruzar uma bola é bater com o peito do pé. Porque o peito do pé, ele te dá muito mais precisão no cruzamento. E aí você dá uma cavadinha. E, cara, saí tão impressionado do treino aquele dia porque eu percebi que o Tele, ele tinha cuidado de jogar, de certas jogadas,
como se fosse a base. Porque o jogador, quando ele vem da base do time, principalmente do time grande, ele vem pronto, porque você vai aprendendo esse tipo de coisa na base. Mas o Tele não, o Tele ele fazia isso aí com o jogador já lá treinando com ele. Então ele tinha cuidado com muito detalhe. E foi muito bacana isso aí, porque eu até depois eu comecei a perceber que o Cafu, ele cruzava, a maioria dos cruzamentos do Cafu eram com o peito do pé. Se vocês verem os cruzamentos do Cafu, a maioria é com o peito do pé, porque realmente dá mais precisão. E eu lembrei do Tele disso aí. E outras coisas também, porque o Tele ele não era só mestre dentro do campo, ele era também fora. Ele tinha cuidado, ele perguntava se os jogadores estavam comendo bem, se ele cuidava da quadra de tênis, do CT, do estacionamento. Ele abraçava tudo, sabe? Então o Tele era um mestre mesmo, ele era um cara, fantástico. E eu falei, vou contar essa história aí um dia no vídeo para o pessoal pelo menos entender mais ou menos como eram esses dois ídolos que eu tinha. E agora eu vou colocar um vídeo, né, para quem não conheceu o Valdir Pérez, eu vou colocar 2 defesas dele de pênalti, que ele era pegador de pênalti mesmo, e assistam aí. Aí quem não se inscreveu ainda no canal, quem puder, se inscreve aí, dá aquele like, tá bom? Para ajudar a gente a dar uma movimentada, a crescer mais aí, tá bom? Obrigado, um abraço, fiquem com Deus. Vamos torcer. É um goleiro que tem sorte em penais. É um goleiro que vai para um canto, se a bola for lá, não sei não, hein? Atenção, Breitner. Valdir Pérez! Vai mandar voltar. Todo o time do Brasil vai para cima do árbitro Steve White. Mas o Valdir Pérez é assim, ele vai para um lado. Vamos rever. O canto ou não? Breitner, com a mão na cintura, lá vai Breitner. Valdir Pérez, sensacional! Sensacional, Valdir Pérez! Agora ele é abraçado pelo time inteiro. Daí, Valdir! Dois para o Brasil, 1 para a Alemanha. Valdir Pérez, sensacional da cabeçada de Bagatti. Mas o Valdir, o negócio é o seguinte: tá demais. Impressionante, não tem mais adjetivo para ele. Magatti subiu lá em cima, tocou para baixo.